A doença é causada devido a uma mutação no gene DMD localizado no cromossomo X, que codifica uma proteína chamada distrofina. Sua falta na membrana do músculo causa instabilidade das fibras musculares, levando a paralisia e atrofias. Deleções e duplicações do DNA no gene DMD são responsáveis pela maioria dos casos. A doença afeta mais o sexo masculino devido a esses terem apenas um cromossomo X materno. Já o sexo feminino pode ocorrer a compensação de dose. Os sintomas são visualizados desde a infância e pioram com o passar do tempo. Não existe cura para a doença, mas tratamento, com medicamentos e atualmente terapia gênica. A terapia genética consiste em qualquer tratamento ou intervenção médica buscando tratar distúrbios genéticos. Já a terapia gênica envolve a manipulação direta do DNA do paciente, onde se tem o objetivo terapêutico de alterar a expressão gênica para contra-atacar ou aliviar a doença de alguma maneira. Algumas estratégias procuram compensar a subprodução de um produto gênico ou bloquear a expressão de um gene mutante danoso. A transferência do material para que ocorra a modificação do DNA pode ser através de vetores virais ou nucleases. Ainda há distinções com relação a quais células podem ser modificadas e o tipo de modificação que as células somáticas podem sofrer. O que é a técnica CRISPR-Cas9? Desenvolvida a partir de mecanismos moleculares do sistema imunológico bacteriano, o sistema CRISPR possibilita a edição do genoma através de uma clivagem do DNA por uma endonuclease Cas9, guiada a partir de uma sequência de RNA que é capaz de se parear com as bases de uma sequência-alvo. Após esta clivagem, a maquinaria molecular intrínseca do organismo responsável pela correção de erros do genoma é utilizado para alterar a sequência de DNA, adotando a modificação. Desta forma, o sistema pode ser utilizado tanto para reparar mutações quanto para introduzir mutações novas. Assim, conciliando sofisticadas técnicas moleculares e biotecnológicas, o sistema CRISPR-Cas9 foi proposto para aplicação em edição genômica. Após esta clivagem, a maquinaria molecular intrínseca do organismo responsável pela correção de erros do genoma é utilizado para alterar a sequência de DNA, adotando a modificação. Desta forma, o sistema pode ser utilizado tanto para reparar mutações quanto para introduzir mutações novas. Assim, conciliando sofisticadas técnicas moleculares e biotecnológicas, o sistema CRISPR-Cas9 foi proposto para aplicação em edição genômica. A distrofia muscular do gene DMD ocorre devido a mutações frameshift no gene DMD, sendo este o codificador da distrofina. A imagem localizada na parte superior direita ilustra a localização da distrofina em um músculo e o seu mecanismo de funcionamento em um indivíduo normal. Em pacientes portadores de distrofia muscular do Duchenne, esquema representado na parte inferior direita da imagem, a presença de uma distrofina disfuncional é instável, cumprindo de forma ineficiente a função de conectar os filamentos da actina F presentes no citoesqueleto às proteínas integrais da membrana no sarcolema. Sendo assim, a deficiência nessa proteína resulta em uma desregulagem na estrutura e na função muscular. Como novas formas para restabelecer o quadro de leitura DMD, tem-se como opção a edição de genes somáticos por nucleases específicas de sequência, técnica CRISPR-Cas9, a fim de obter resultados positivos contra a patologia da DMD. Um dos métodos utilizando terapia gênica para tratar a distrofia muscular do Duchenne é conhecido como exon skipping, que tem como objetivo saltar os exons com informação genética mutada usando oligonucleotídeos antisense. O objetivo é que se trunque a transcrição de exons mutados para evitar os efeitos negativos que tem na distrofia muscular do Duchenne. Dentre os tratamentos que estão sendo aprovados encontram-se exon T51, o qual busca saltar o exon 51 em pacientes que possuem a distrofia, e da mesma forma existe o SRP4053, que é um salto do exon 53, e também o SRP4045, que é um salto no exon 45. Outro método promissor para o tratamento da DMD é através da terapia com vetores adeno-associados. Os vírus adeno-associados são uma classe de vírus modificada que comumente se usa como vetores ou agentes de transporte, e seu objetivo é que entreguem genes funcionais em tecidos específicos. Um exemplo é a GALGT2. Quando esse gene é introduzido no músculo esquelético no coração, garante uma correta função do tecido cardíaco. Então, como primeiro exemplo, a gente tem a prevenção da distrofia muscular de Duchenne em roedores,
que foi um artigo publicado onde se teve sucesso no experimento usando a técnica do CRISPR-Cas9 para a distrofia muscular de Duchenne em uma linha germinativa de camundongos MDX. A figura mostra como ocorre o procedimento de terapia gênica em roedores, onde um rato MDX tem uma mutação específica no seu gene DMD, que modifica o aminoácido que codifica uma glutamina para um códon stop. Consequentemente, isso faz com que as células musculares produzam uma proteína de distrofina pequena e não funcional. Essa proteína de distrofina é afetada, pois na distrofia muscular de Duchenne, o braço curto do X apresenta uma anormalidade. Outro exemplo é a distrofia muscular em cães, que afeta principalmente os músculos cardíacos. O tratamento dessa doença consiste na edição de um gene, que, segundo cientistas, ocorre através da projeção de um vírus, que irá retirar o segmento curto e problemático do DNA, eliminando a barreira que impede a produção da proteína distrofina, a qual é essencial para a integridade do músculo.